Olá! Nessa aula iremos abordar as ferramentas básicas do uso do Photoshop. Esse conteúdo foi desenvolvido pelos pós-graduandos Amanda, André, Fernanda Pereira, Jéssica, Laís, Poliana e Victória, do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Odontologia da Universidade Estadual de Ponta Grossa. Quando falamos do uso do Photoshop na odontologia, as suas principais indicações seriam para a confecção de desenhos esquemáticos e para a edição de fotografias, que servem tanto para aulas expositivas quanto para trabalhos científicos, como artigos, dissertações e teses. Mas e aí? Por onde eu devo começar? Sendo assim, essa aula mostrará os mecanismos e as ferramentas básicas do uso do Photoshop. Essa é a interface inicial do programa Photoshop. Nós iremos utilizar o próprio programa para demonstrar o uso das ferramentas básicas. Essas ferramentas elas estão disponíveis em todas as versões do Photoshop. Ele é um software de edição de imagens e está disponível para download no site da Adobe. Na porção superior da tela, nós temos a barra de ferramenta horizontal, que conta com ferramentas disponíveis até mesmo em outros softwares. No lado direito, nós temos a barra de ferramentas gráficas, que conta com várias opções, então várias ferramentas que podem estar sendo utilizadas para diversos fins. No lado esquerdo do programa, nós temos também outras abas, mas a principal delas, a mais utilizada, é a aba de camadas. Iremos falar dela posteriormente nessa aula. Então, vamos iniciar abrindo um arquivo. Quando a gente abre um arquivo, ele pode ser um arquivo novo ou então abrir um documento já existente, como por exemplo, abrir alguma fotografia. Mas vamos utilizar agora o arquivo novo. Quando a gente clica em arquivo novo, ele abre uma segunda janela. E nessa segunda janela, nós precisamos prestar atenção em alguns detalhes, como por exemplo, a largura e a altura. O mais indicado a ser utilizado é o pixels, mas quando a gente já sabe a dimensão real da imagem que a gente vai utilizar, podemos estar fazendo uso, por exemplo, dos centímetros ou então milímetros. Mas como o mais indicado é pixels, a gente vai começar com os pixels. A resolução mais indicada a ser utilizada é 72, que é a melhor resolução para se utilizar na internet. Depois disso a gente dá OK e abre então um documento novo. Quando a gente abre um documento novo, a gente visualiza na aba de camadas que a gente tem já uma camada e essa camada ela se apresenta bloqueada, porque é a primeira camada, ou seja, é a camada onde a gente vai trabalhar em cima dela. Vamos fazer aqui então, por exemplo, o uso do pincel. A gente clica com o botão direito, ferramenta de pincel, a gente pode estar modificando esse pincel no seu formato, por exemplo, o seu tamanho, menor ou maior, e está fazendo uso então dessa ferramenta. Então, digamos que eu já tenha feito tudo o que eu desejo fazer nesse documento. Utilizei todas as ferramentas que eu queria e agora eu vou salvar esse arquivo. Como que esse passo deve ser feito? Então, eu venho em arquivo, salvar como, e ele vai salvar então na opção do formato Photoshop. Quando eu salvo na opção formato Photoshop, eu posso estar editando essa imagem novamente, porque quando eu for abrir esse arquivo, ele vai abrir na janela do programa e todas as camadas que eu criei, elas estarão ali. Então, eu vou poder continuar a edição. Mas se eu quiser salvar esse documento como um arquivo único, como uma foto, por exemplo, uma imagem única, eu vou estar utilizando outros formatos. O programa ele nos apresenta vários outros formatos, mas o mais indicado a ser utilizado é o PNG, porque utilizando o PNG eu vou ter uma imagem em alta resolução. Agora eu vou mostrar como criar camadas no Photoshop. Essa ferramenta permite que eu edite a mesma foto de várias formas diferentes e que ao fim de cada edição eu consiga comparar com a foto original e depois decidir qual foto eu gostei mais, qual eu vou querer salvar, entre outras coisas.
Então, em um primeiro momento, eu preciso abrir a foto original. Após ter aberto a foto, no canto inferior direito, eu tenho um círculo chamado Camadas. Eu vou clicar nesse círculo e ele vai me dar várias opções. Eu vou começar editando o brilho e o contraste da foto. Quando eu seleciono o brilho e o contraste, ele abre uma nova aba e eu consigo aumentar ou diminuir o brilho e o contraste. Então, aqui eu aumento, diminuo, da forma com que eu prefiro. E quando eu achar que já ficou do jeito que eu desejo, eu fecho na flechinha superior e crio uma nova camada. Para criar a nova camada, eu preciso tirar a visualização dessa camada que eu acabei de criar. Então, eu clico aqui no olho, removo essa camada e volto para a foto original, porque é a foto que eu desejo editar. Novamente, vou no canto inferior direito, crio uma nova camada. A camada que eu selecionei agora é a preto e branco. Da mesma forma que a anterior, vai abrir uma aba onde eu consigo aumentar e diminuir a intensidade de cor dessa foto. Aqui nós temos a opção do vermelho, amarelo, verde, ciano, azul e magenta. Então, eu vou editar conforme eu prefiro, aumentando e diminuindo. Quando eu achar que já ficou do jeito que eu quero, é só eu fechar na flechinha e vou ter uma nova camada. Após ter criado todas as camadas que eu desejava, editando conforme o meu gosto, eu vou remover a visualização das camadas, deixando apenas a foto original. Então, aqui nós temos a foto original, a minha primeira camada é do brilho e do contraste, e a segunda camada é do preto e branco. Assim, eu consigo visualizar melhor quais edições eu gostei mais e qual eu prefiro ficar e salvar no meu computador. Agora, vamos ver os ajustes de imagem e as camadas de ajustes. Vocês vão ver que são ferramentas suficientes para fazer muitas alterações fortes na imagem, então vamos lá. Os ajustes de imagem, eles ficam aqui no canto superior esquerdo. Damos clique na imagem, ajustes e vocês veem que tem um monte de opções para trabalhar. Aqui vamos ver os mais utilizados. Vamos começar com brilho e contraste e vai aparecer esta pequena tela aqui na frente. Se eu quero aumentar o brilho da imagem, só basta que eu arraste para a direita esta flecha. Ou se quero diminuir ele, arrasto para a esquerda. Do mesmo modo para o contraste, se eu quero aumentar ele, arrasto esta flecha para a direita e se quero diminuir para a esquerda. Eu vou criar uma nova camada, Ctrl J, para a gente ir salvando as alterações. Então, vamos de novo, imagem, ajustes, brilho e contraste. Nesta imagem, eu só vou diminuir um pouco o brilho e aumentar o contraste. Então, aqui a gente tem a imagem inicial, a imagem original e a imagem final. Vamos de novo a imagem, ajustes e agora níveis. Aqui eles controlam os níveis de branco e preto na imagem. Então, basicamente, uma imagem é composta de luz e escuridade. O que você não consegue ver é porque tem ausência total de luz. Você só consegue olhar uma imagem porque tem luz nela, tá? Então, se você puxar aqui nesta flechinha, você vai clarear, ou seja, vai aumentar o nível de branco na sua imagem. Aqui no meio, tem para fazer um equilíbrio entre os tons brancos e os tons mais escuros. E aqui já tem para modificar os tons mais escuros. Esta barra de aqui embaixo também permite fazer uma alteração desta composição. Então, aqui posso modificar os tons escuros e aqui os tons brancos, tá? Tudo vai depender do que você quer na sua imagem. Então, eu vou puxar aqui e vou aumentar os tons mais escuros.
e vou salvar. Então, aqui temos a imagem original e agora a imagem pode modificar os níveis de branco e preto nela, tá? Vamos para a seguinte opção, imagem, ajustes e agora curvas. Esta é uma opção um pouco mais complexa, mas a gente consegue fazer também algumas alterações com ela. Aqui temos esta linha, eu posso colocar diferentes pontos nela, então vou colocar ali, ali e aqui, tá? Então, só basta que eu arraste este ponto para cima, olhe a diferença, ou para embaixo, eu quero escurecer também. Então, vou deixar ele aqui, vou modificar também neste ponto, tá? Aqui todos os pontos sofrem alteração, e por isso mesmo todas as cores e luminosidade da imagem. Se eu, por exemplo, só quero modificar a iluminação da imagem, só basta que eu coloque um ponto aqui e leve ele para cima. Olha como ele modifica a luminosidade. Ou se eu quero mais escura, posso deixar ele aqui. Então, eu vou deixar esta aqui, só para que a gente veja. Então, a imagem inicial e a imagem que temos agora. Bom, gente, vamos para a seguinte opção, imagem, ajustes, e agora vamos ver matiz e saturação. Aqui a gente pode modificar a saturação, o matiz e a luminosidade da imagem também de uma maneira mais versátil. Então, se eu quero aumentar a luminosidade desta forma, ou se quero diminuir ela, tá? Aqui também posso modificar a saturação, se eu quero uma cor mais intensa ou menos intensa. E esta é a modificação de cor propriamente dita, matiz. Então, olha aí a diferença, olha aí essa alteração. Mas aqui eu também posso modificar só uma cor. Por exemplo, se eu quero modificar só os vermelhos, então vou aumentar a saturação só dos vermelhos, ou se quero diminuir, tá? Do mesmo modo para a luminosidade, só da parte dos vermelhos. Então, vou deixar aqui, bem intenso, tá? Ou se eu quero modificar os amarelos. Então, a gente pode ver mais a cor amarela, tá? A seguinte opção, que é imagem, ajustes, equilíbrio de cores, tá? Aqui também posso modificar a intensidade e quantidade de cada cor. Então, por exemplo, eu vou modificar as cores vermelhas. Só faço alterações na cor vermelha, tá? Se eu quero modificar só a cor amarela, tá? E também posso modificar os realces e as sombras da imagem. Então, olha aí os amarelos. Assim eu quero modificar o verde, tá? Beleza. Por outro lado, temos os pretos e brancos. Esta ferramenta vai fazer alterações de cor, mas só em preto e branco. Então, ela vai fazer modificações onde a imagem tinha a cor originalmente. Então, vou modificar a zona dos vermelhos. Então, vou aumentar e vai aumentar a quantidade de branco nessa zona. Ou, se eu quero escurecer, vou aumentar a quantidade de preto. Do mesmo modo para a cor amarela. Se eu quero aumentar os tons de branco, onde ela tinha originalmente a cor amarela, ou se quero escurecer eles, tá? Outra opção que temos aqui é a camada de ajustes. Eu vou criar uma nova camada aqui nesta bolinha, vou criar ela no curvas.
e vou fazer uma modificação. Eu vou colocar um ponto aqui e vou puxar ele para cima, tá? Qual é o objetivo dessa camada de ajustes? Se eu fiz uma alteração e não gostei dela, só basta que eu clique nela, suprimir, para eliminar. E aqui temos então a camada onde a gente estava trabalhando e fazendo as modificações, tá? A camada fica preservada. Agora nós vamos aprender a selecionar e recortar imagens utilizando o Photoshop. Para isso, o nosso primeiro passo deve ser desbloquear a camada. Nós realizamos esse desbloqueio clicando aqui no canto inferior direito da tela na aba Camadas. Duas vezes sobre essa região, clicando em OK nessa nova janela que foi aberta, a camada estará desbloqueada. Existem 3 ferramentas básicas do Photoshop que são utilizadas para seleção e recorte de imagens. Elas podem ser visualizadas no canto esquerdo da tela, e são elas: a ferramenta de letreiro, que pode ser retangular ou elíptico, a ferramenta laço, que pode ser laço livre, poligonal ou magnético, e a ferramenta de seleção rápida e varinha mágica. Nós vamos conversar um pouquinho sobre cada uma dessas ferramentas. A primeira ferramenta que nós vamos conhecer é a ferramenta letreiro. Mais especificamente, a ferramenta letreiro retangular. Essa ferramenta ela é muito interessante quando você quer realizar, por exemplo, recorte de bordas da imagem. Então, você clica e arrasta para a região a ser selecionada. O interessante também é que você pode ajustar essa região somente arrastando com o mouse. A melhor forma de realizar recortes de imagens no Photoshop é utilizando o atalho Ctrl J. Então, clicando nas duas teclas, nós podemos observar no canto inferior direito da tela que abriu uma nova camada. Mas nós não conseguimos observar o recorte da imagem porque as duas camadas elas estão superpostas. Então, para visualizar o recorte, é necessário esconder a camada superior, clicando nessa região. Dessa forma, nós conseguimos visualizar o recorte realizado na imagem. A segunda ferramenta que nós vamos conhecer é a ferramenta letreiro elíptico. Então, qual é a especificidade qual que é o benefício dessa ferramenta? Ela nos proporciona, como o próprio nome já diz, seleção elíptica. Então, muitas vezes é necessário se lançar mão desta ferramenta. A terceira ferramenta que nós vamos conhecer é a ferramenta laço livre. Qual é o benefício dessa ferramenta? Ela é muito interessante quando se deseja fazer uma seleção rápida, que não necessita de muita perfeição. Então, aqui nós selecionamos essa ferramenta e vamos, por exemplo, fazer o contorno desse incisivo lateral. Então, nós clicamos e arrastamos conforme o contorno do dente. Percebam a dificuldade de fazer isso manualmente, mas muitas vezes ela pode ser utilizada quando se realmente não necessita de maiores detalhes no seu recorte ou seleção. Já a ferramenta de laço poligonal, como o próprio nome já diz, nos permite seleção de objetos poligonais. Então, clicando aqui no canto esquerdo da tela e selecionando essa ferramenta, nós vamos, por exemplo, contornar esse incisivo central. Então, clicando com o mouse, nós vamos contornando com cliques, conforme as bordas da imagem, até a completa seleção.
Outra ferramenta muito interessante do Photoshop é a ferramenta de laço magnético. Vamos, por exemplo, contornar esses dois incisivos centrais. Então, clicando nessa região, você vai contornando com o mouse na região que você compreende como as bordas da imagem. E automaticamente o Photoshop ele vai selecionando essas regiões. No entanto, muitas vezes podem acontecer algumas falhas, porque o Photoshop ele realiza esse cálculo por aproximação. Então, muitas vezes é necessário se fazer alguns ajustes no final dessa seleção. Uma ferramenta muito interessante na seleção de imagens no Photoshop é a ferramenta varinha mágica. Ela permite a seleção de cores e algumas variações de tons entre a cor selecionada. Então, vamos aqui clicar na ferramenta varinha mágica e nesse momento nós temos que definir a tolerância. O que é essa tolerância? Seria basicamente a cor que você selecionou e tantos tons para cima e tantos tons para baixo. Nesse caso, são 20 tons. Bom, então, por exemplo, clicando nessa região, o Photoshop, ele selecionou a cor e o intervalo de tons previamente determinado. Vamos, por exemplo, aumentar essa tolerância para 50. Então, clicando, por exemplo, nessa região, percebam que aumentou o número de tons selecionados pelo Photoshop, porque a nossa tolerância aumentou também. A última ferramenta que nós vamos conhecer é a ferramenta de seleção rápida. Então, clicando nessa região, basicamente essa ferramenta é um pincel em que você clica e arrasta na região a ser selecionada. O interessante nesse caso é que nós podemos também aumentar ou diminuir o tamanho do pincel conforme a nossa necessidade. Então, realizando a seleção, por exemplo, aqui do isolamento dessa arcada superior e clicando no atalho Ctrl J, nós temos novamente a abertura de uma nova camada. Então, para a visualização, nós devemos esconder a camada que está superposta. Assim, nós conseguimos visualizar o nosso recorte. Agora a gente vai aprender sobre uma outra ferramenta muito utilizada pelos usuários do Photoshop, que é a máscara de camadas. O que é a máscara de camadas? Nada mais é você criar uma sobreposição de sua imagem, escondendo elementos de uma camada e assim aparecendo da camada abaixo, certo? Então, como que a gente faz isso? A gente vai duplicar essa camada, tá bom? Vou colocar como camada 2 aqui, pra gente diferenciar. E nessa nova camada, eu vou criar nesse botão aqui embaixo, escrito adicionar máscara de camada. Vocês podem ver que criou aqui um retângulozinho branco, onde que vão ser feitas as alterações das fotos. Nesse retângulozinho aqui, o que vai acontecer? Quando eu fizer um risco, vocês podem ver aqui que ficou um risco preto, então todo o risco que eu fizer numa foto, ela vai esconder a da camada atual, nesse caso a camada 2, e vai aparecer exatamente nesse ponto a camada 1. Eu vou citar dois exemplos que podem ser usados por nós. Então, primeiro eu vou criar um filtro aqui na camada número 1. Sempre bom, quando a gente for fazer as alterações e quer aparecer uma camada abaixo, a gente seleciona a camada e quer fazer a alteração. E a gente vai criar uma imagem preto e branco. Você só colocar o filtro aqui preto e branco, não aparece porque está numa camada inferior. É a camada de cima que sempre aparece. Quando eu escondo essa camada, vai aparecer o preto e branco. Então, como que é essa máscara de camada? Eu vou selecionar aqui esse quadradinho branco,
vou selecionar um tamanho de pincel que eu quero, seja qualquer ele que for, e eu vou fazer um risco. Vocês podem ver que começou a aparecer o filtro que foi usado na camada número 1. Então, ele escondeu toda a parte da camada 2 e começou a transparecer a camada número 1. Vocês podem ver aqui que ficou um risco preto, que esse risco preto é onde sumiu da camada aquele correspondente. Um exemplo que eu fiz aqui é esse exemplo aqui, o qual eu coloquei um filtro todo escuro numa imagem, e aí eu transpareci só uma parte que pode ser usado em um desfoque de uma outra região. Vamos seguir de novo os passos. Seleciono a camada, vou adicionar a máscara de camadas, de novo aqui, ó, o retângulozinho branco, e na camada inferior eu vou colocar um desfoque em toda a imagem. Vou aqui selecionar quanto de desfoque eu quero, certo? Se eu quero pouco ou não. Vou selecionar esse. Parece que não aconteceu nada, mas a hora que eu escondo a camada número 2, aparece toda a imagem desfocada. Aí agora, da mesma forma, vou selecionar o pincel, tamanho do pincel, e vou fazer a mesma coisa. Então, percebam que aparece a camada inferior na imagem, desfocando toda a região que eu quero, certo? Um exemplo final que eu vou mostrar aqui é dessa forma, focando apenas a parte que eu quero e desfocando uma região que eu quero desfocar, dando ênfase só para uma porção. Para finalizar, nós vamos conversar um pouquinho sobre a ferramenta de seleção rápida e a ferramenta de varinha mágica, começando pela ferramenta de varinha mágica. O diferencial dessa ferramenta é que ela seleciona cores. Para isso, nós temos o valor de tolerância, que está aqui na região superior da sua tela. O que é esse valor 20? Basicamente, ele quer dizer que o Photoshop vai selecionar a cor que nós clicamos e 20 tons para cima e 20 tons para baixo. Isso funciona muito bem em imagens que têm diferente contraste. Por exemplo, nós queremos selecionar essa região gengival. Então, clicando aqui, ele vai selecionar a região onde os tons são mais semelhantes. Aumentando essa tolerância, por exemplo, para 45. Clicando na região, essa seleção aumentou devido aos mesmos tons observados pelo Photoshop. Deixando ainda essa tolerância um pouco menor, como por exemplo 5. Clicando na região, percebam que ele só vai selecionar a região que tem tons mais semelhantes, tendo essa tolerância de 20 tons. Eu vou falar sobre os estilos de camadas. Os estilos de camadas, eles mudam completamente a imagem ou o texto, e ele é muito importante para qualquer trabalho que a gente vai realizar no Photoshop, tá? Então, eu vou usar um texto, porque o efeito fica mais forte no texto. A imagem depende muito da propriedade dela para ser afetada ou não. Como que eu faço para ativar, então, os estilos de camadas? Eu vou dar um duplo clique aqui nessa camada, e ele vai abrir a janelinha dos estilos de camadas. As minhas opções ficam aqui à esquerda. Eu tenho, então, sombra, brilho, sobreposição de cor, traçado, acetinado, contorno, textura. Então, eu consigo mudar essa imagem ou esse texto de diversas maneiras. Tá, quando eu quero utilizar, então, um estilo de camada, por exemplo, vou usar aqui o brilho interno, tá? Nesse brilho interno, eu clico, ele não vai abrir as opções, então eu tenho que clicar em cima dele, aí ele vai abrir as opções de eu alterar o brilho interno da imagem. Então, eu consigo aqui alterar o tamanho desse brilho interno, então aqui eu consigo aumentar o brilho ali, ó lá. Então, ele começou a aumentar ou diminuir o brilho interno. Eu posso pegar todo o texto, como usar só o início dele ali. Tá? Então, aqui eu consigo mudar esse brilho interno, por exemplo. Eu posso também colocar uma textura. Então, ó, se eu colocar a textura, eu clico lá na textura. Aí, eu vou aumentar aqui a escala dessa textura.
para ficar menos ou mais. Então, a partir disso, eu consigo trabalhar de diversas maneiras, com diversas, utilizar 1, 2, 3 estilos e camadas e alterar minha imagem até que fique da maneira que eu gostaria para o meu trabalho. Existe também um recurso chamado Liquify, ou em português, dissolver. E através dele é possível mostrar futuros resultados para o paciente. Esse recurso fica aqui na barra superior do programa. Você vai clicar em Filtros e em seguida em Dissolver. É uma excelente ferramenta de simulação, como em caso de aumento de coroa clínica, cirurgias de gengivoplastia, aumento de incisais com resina, facetas e por aí vai. Então, você vai clicar, por exemplo, se for fazer um caso de aumento de coroa clínica, você vai clicar e vai puxando para até onde o limite que você deseja mostrar para o teu paciente. Por exemplo, aqui nesse lateral, quero aumentar o lateral, o canino. Agora, se você quiser aumentar as incisais, você vai puxando e deixando mais regular, por exemplo, nesse lateral, vai puxando para dentro. Ou, por exemplo, você quiser fazer um aumento das incisais, você vai clicar no dente e puxar para baixo, até o tamanho que você achar adequado para o paciente. Além disso, ele possibilita manter a cor e a textura dos dentes, trazendo naturalidade e, consequentemente, uma melhor compreensão do paciente do que vai ser feito. Once upon you could walk the walls, you could take a fall, you could. Long before you took a proper job, you could talk the talk, you could. Nesse trabalho apresentamos apenas algumas ferramentas básicas que estão disponíveis no Photoshop, e como complemento, optamos por mostrar um vídeo feito pelo próprio programa, onde eles abordam de forma resumida tudo o que podemos realizar através dele. Muito obrigada pela atenção de todos e estamos à disposição caso tenham alguma dúvida.